A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo. Deixe o seu like e escreva aí nos comentários. Hoje nós vamos trabalhar um tema extremamente importante, que é vigílias. Então a gente vai fazer uma comparação se as vigílias que estão ocorrendo hoje, atualmente, tem semelhança com as vigílias e com o padrão bíblico, ou seja, com as vigílias que já ocorreram na Bíblia Sagrada. E eu gostaria de iniciar relembrando os irmãos sobre alguns vídeos que eu já gravei anteriormente, falando que um dos motivos de muitos irmãos estarem indo para a igreja não é cultuar a Jesus Cristo, mas efetuar o reencontro. E estar em um ambiente de entretenimento. Então a pessoa trabalha o dia inteiro ou trabalha a semana inteira e vai para a igreja lá, fica distraído, reencontra os amigos, os irmãos mais próximos, enfim. Não estou generalizando, tem os irmãos que estão indo para o culto e para a igreja cultuar de fato a Jesus Cristo, só que tem como a gente provar que isso está acontecendo. É só a gente ver alguns exemplos. Cultos de oração e de ensinamento são cultos vazios, cultos que têm um número pequeno de pessoas. Já cultos de louvorzão, onde envolve diversos grupos, são cultos de aglomeração de pessoas. Então, prova que as pessoas não estão indo buscar a Deus. Não estão indo buscar a Jesus Cristo. As pessoas estão indo para se reencontrar. Pois, se não fosse esse o caso, cultos de oração e de ensinamento seriam cultos lotados da mesma forma. E não é o caso. Os irmãos que estão assistindo esse vídeo sabem muito bem. Escreva aí nos comentários se vocês concordam ou discordam desse ponto aqui do estudo. Enfim, as vigílias estão seguindo o mesmo padrão. A gente sabe, pela Bíblia Sagrada, que uma vigília é algo exigente, é um dos cultos mais exigentes que a gente pode fazer para Deus, porque exige a gente renunciar ao nosso descanso noturno. Isso não é uma tarefa fácil, tá? Então, biblicamente falando, os cultos de vigília são cultos exigentes, cultos que não são fáceis de se praticar. Todavia, ultimamente, a gente tem visto que as vigílias têm superado, em termos de lotação, os cultos noturnos, tradicionais das 19 horas, ou os cultos da tarde e etc. Ou seja, as vigílias ultimamente são cultos extremamente lotados. E isso é estranho, porque todo culto que exige muito da gente não costuma ter muita gente. Porque é um culto que você tem que, investir grande sacrifício para você executar. Tá certo? Então, esses cultos não são característicos para estar lotado. Tá certo? Para estar lotado. Então, isso acende um alerta. Será que as vigílias hoje são bíblicas ou são movimentos? E para a gente ter a resposta, a gente precisa ver como é que era feito as vigílias no tempo bíblico. Tá certo? Será que a gente está seguindo o mesmo padrão?
Ou será que o padrão mudou e é por isso que a gente está vendo esse comportamento um pouco incomum de vigílias lotadas? Porque até pouco tempo atrás, as vigílias eram os cultos mais vazios que tinha. Por quê? Eram cultos exigentes, como eu acabei de falar. Só que ultimamente, agora eles são os cultos mais lotados. Então, o que é que está acontecendo com as vigílias? Então, vamos ver qual é o formato, qual é o padrão da vigília bíblica. Então, vamos fazer a leitura de uma passagem muito importante, que é Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Vamos fazer a leitura? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, está aqui um exemplo de uma vigília que ocorreu. Jesus Cristo estava a poucos passos da crucificação, entra no jardim do Getsêmani para orar, para ter forças espirituais de vencer esse momento. Chama um grupinho de discípulos mais próximos e pede para eles ficar vigiando durante esse período que ele está em oração. O que é que ocorre? Os discípulos adormecem. E a gente vai procurar entender por que eles adormeceram. Porque eles estavam cansados. Como é comum a qualquer homem que fica o dia inteiro acordado, chega à noite, está cansado, quer dormir. Então, ou seja, os discípulos provavelmente estavam parados, vendo Jesus Cristo orar, e por eles estarem parados, a intensidade do sono aumenta. E provavelmente eles deveriam estar em oração, que é o que Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Então Jesus Cristo deu a receita de uma vigília correta, que é: enquanto você está na vigília, você deve estar em oração. Jesus Cristo deixou isso no imperativo, ou seja, é uma ordem. Vigiai e orai. Tá certo? Então, está aqui o modelo de vigília. De uma vigília que ocorreu nos períodos de Jesus Cristo. Ou seja, confirmando aquilo que eu já tinha falado no início do vídeo. Que vigília é um culto exigente. Ele exige de nós. Então, as vigílias não eram para ser tão populares como elas são. Tá certo? Não estou aqui pregando que as vigílias têm que ser vazias. Jamais. Glória a Deus que elas sejam cheias. Mas, quando a gente vê vigílias muito cheias, algo de estranho tem. É isso que eu estou querendo apresentar para vocês. E a gente vai chegar em algumas conclusões já já. Aguardem até o final do curso, do estudo. Então, está aí. Primeiro exemplo de vigília. Vamos ver um segundo exemplo de vigília? Vamos fazer a leitura agora de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico,
assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Então está aqui uma outra vigília que ocorreu no Novo Testamento. Paulo estava se preparando para partir de uma cidade e resolveu dar um discurso, uma pregação, um ensinamento longo que se estendeu por toda a noite. Só que na meia-noite, um rapaz tomado de profundo sono caiu no terceiro andar, como está falando aqui no texto, caiu como morto, mas Paulo, de forma milagrosa, entregou aos seus conhecidos, dizendo que ele estava bem, e continuou a pregar até a alvorada. Então, ou seja, mostrando mais uma vez que vigília é algo exigente. O jovem dormiu no discurso de Paulo. Então, ou seja, as vigílias, a característica delas é que elas são exigentes. Elas exigem das pessoas. E por que esses irmãos dormiram? Tanto os discípulos como esse jovem aqui. Porque ou eles estariam em oração, ou eles estariam em ensinamento. As vigílias tinham essa configuração. A primeira a gente mostrou que era mais baseada em oração. Essa segunda a gente mostrou que é mais baseada em ensinamento. Então, eles estão parados. Imagina você chegar em uma vigília meia-noite e começar a orar da meia-noite até as 3 horas da manhã. Como você está ali parado orando, o sono vem com mais força, o sono vem com mais intensidade. A mesma coisa, você está numa vigília, estão dando um ensinamento, e o sono, você está parado, sentado, prestando atenção no ensinamento, o sono vem com mais intensidade. Então, ou seja, o esforço para você estar acordado é muito maior. Então está aí, 2 exemplos bíblicos de vigílias. E a demonstração da exigência para você estar nela. Ou seja, a exigência de um sacrifício físico para você estar nela. Como é que tem ocorrido as vigílias hoje? E por que eu digo que perdeu-se o aspecto de exigência? Ficou fácil de fazer vigília hoje. Por quê? As vigílias hoje começam mais ou menos meia-noite. As pessoas oram da meia-noite a 1h. Deu 1h da manhã, o mais tardar, 1h30 da manhã, as pessoas se levantam, entram em cena os instrumentistas e ali começa o louvor até a hora do pregador chegar, ou entregar para o pregador lá para as 3h30, 4h da manhã. O pregador prega, termina lá às 5h, 5h30, todo mundo vai para casa. Com essa configuração de vigília é muito fácil fazer vigília. Por quê? A partir da 1h30 não estou orando mais, só estou vendo os irmãos louvar e cantar, estou cantando, estou louvando, os instrumentos, aquele som alto. O sono vai embora, por quê? Você está ativo, você está em constante movimento, existe um som muito alto no ambiente, então isso acaba dificultando de o sono aparecer. Então hoje as vigílias têm essa configuração. E como é que era a configuração das vigílias há poucos anos atrás, não muitos anos atrás? O exemplo que eu citei, começava meia-noite, a pessoa orava da meia-noite até as 3 da manhã, até as 3h30 da manhã. Depois se levantava, cantava alguns corinhos, alguns hinos. O pregador começava a pregar e terminava a vigília. Então, ou seja, a maioria da vigília foi uma vigília de oração. Então, era algo exigente. Por isso que ia poucas pessoas. Mas era a configuração que está mais próximo da Bíblia. A Bíblia está demonstrando que a vigília é algo exigente.
É algo difícil de ser executado, que exige um esforço. Todavia, você vai ter a recompensa desse esforço, que é a presença de Deus sendo derramada na sua vida, o renovo de Deus sendo derramado na sua vida. Todavia, pelo esforço. Imagina você ficar da meia-noite até as 3 horas da manhã ali orando, buscando. Vigília é buscar a Deus. Em oração, como Jesus Cristo falou, vigiai e orai. Então, está aí o modelo bíblico. E as vigílias de poucos anos atrás seguiam esse modelo. Agora as vigílias de hoje não, como eu falei. Elas têm seguido esse modelo de encurtar a oração, fazer 1 hora de oração, 1h30 de oração, 2, 3 horas de louvor e depois entra o pregador em cena. Então é muito fácil fazer vigília assim. Quando a pessoa está no mundo, que a pessoa vai para um baile, não é difícil a pessoa ficar no baile, porque tem som, tem pessoas, movimento, seu som não aparece. Em uma vigília com essa configuração, onde tem 3, 4 horas de louvor, o sono também não aparece. Então por isso que essas vigílias estão lotando, porque não há uma dificuldade para ser executada. Não há uma exigência física para a gente estar ali. Pelo contrário, ali o som do instrumento, a interação ali com vários grupos de louvores, faz a noite passar em fração de 5 segundos, em termos de sensação. Então é muito fácil. Só que é uma vigília que está totalmente fora do padrão bíblico. Amém, irmãos? Então, a gente tem que ver o que está por detrás disso aí. Como eu falei, as vigílias antigamente, elas eram exigentes, tanto para quem organizava as vigílias, ou seja, os pastores, como os frequentadores das vigílias, os irmãos. Hoje as vigílias não. Para os organizadores, é vantajoso fazer vigília, porque se ela enche de pessoas, eu vou fazer uma maior arrecadação de dinheiro. Então, para os organizadores ficou algo vantajoso fazer vigília. E para os frequentadores ficou algo aprazível. Às vezes você está até sofrendo de algum tipo de insônia. Ah, hoje eu vou para a igreja, vou para a vigília, vou lá reencontrar os irmãos, vai ter 200 grupos para louvar à noite. Ah, vai ser muito bom. Então hoje para os frequentadores, vigília não é mais algo exigente, é algo que você faz de forma aprazível, não que você não fazia de forma aprazível orando, mas ali existe a exigência, o sacrifício. Então, irmãos, que tipo de vigília é a que a gente está frequentando? Que tipo de vigílias são as que estão ocorrendo hoje? São vigílias de movimento, que o interesse é o lucro, ou são vigílias que estão querendo aproximar o povo de Deus? Irmãos, louvor é algo maravilhoso. Só que Jesus Cristo aqui deu uma orientação a Pedro. A gente viu lá a vigília que ocorreu com o apóstolo Paulo, foi uma vigília de ensinamento. Então, assim, quando a gente busca Deus, a gente quer se aproximar de Deus, a gente tem alguns veículos para alcançar tal desejo, tal alvo. A oração, a palavra, são esses mecanismos. O louvor também. Só que a palavra e a oração tem que ter destaque. Então a vigília ela tem que ter os seguintes destaques: oração e pregação. O louvor tem que acontecer, mas em uma parcela reduzida. Ele não pode ser o destaque da vigília. Ele deve estar na vigília, mas não deve ser o destaque da vigília. Convide os tocadores, eles guardam lá os instrumentos, oram da meia-noite até as 3 horas da manhã, se levantam e tocam das 3 até as 3h30, ou das 3 às 4 horas, e depois passa para o pregador. Tem 1 hora e pouco de pregação e as pessoas retornam para suas casas. Olha que modelo bíblico interessante.
né? Ah, mas aí é difícil orar 3 horas. Ai, meu joelho vai doer, ora sentado. Ah, mas vai me dar sono. Então, vigília é isso. Isso é vigília. Agora, vigília onde tem 3, 4 horas de louvor, aí é muito fácil. Aí é movimento. Aí o interesse final é lucro. Porque vai encher. Então, irmãos, fica aqui essa reflexão. Que tipo de vigília você tem feito? Será que Jesus Cristo está se agradando dessas vigílias? Mas, irmão Bruno, eu saio de lá cheio. Irmão, será que você está emocionado ou cheio do Espírito Santo? A gente sabe que quando a gente é elogiado, a gente se sente bem. É tanto que para que existe a psicologia? A pessoa chega lá com baixa estima e o psicólogo fala, não, você é um vencedor. Não, a sua vida vai dar certo e você sai da terapia com o psicólogo, melhor, porque ele te elogiou o tempo inteiro. Você chega lá só trazendo notícias ruins e volta elogiado para casa. Não, você é um vencedor, você vai conseguir chegar lá, enfim. Eles têm as técnicas deles lá na psicologia. Aí você chega numa vigília que 3, 4 horas é dedicada ao louvor. A maioria dos louvores hoje também não são bíblicos. São antropocêntricos, ou seja, o homem está no centro e não mais Deus. Em vez de Deus ser louvado, quem está sendo louvado é o homem. Tu vai vencer, tu é isso, tu é aquilo. Em vez de falar que Deus é isso, Deus é aquilo, agora é o homem, o alvo, né? A igreja chega, em vez de estar direcionando um louvor para Deus, começa a direcionar para o homem. Então, ou seja, você fica o tempo inteiro sendo elogiado através desses hinos. É lógico que você tem que sair da vigília entusiasmado. Por quê? Você foi elogiado o tempo inteiro. Então, será que você está emocionado? Ou você está cheio de fato da presença de Deus? Irmão, ser cheio da presença de Deus é ter força para aguentar as tentações que o diabo vai oferecer. Tem muitos desses irmãos que dizem que estão cheios da presença de Deus, saiu da vigília e já vai pecar. Que força é essa, irmãos? Então, está aí o recado. Vamos analisar que tipo de vigílias tem ocorrido nos dias de hoje. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês.